Olá, meus amigos. Eu sou Oswaldo Campos Júnior, biólogo formado pela USP, professor, consultor, palestrante, escritor, contador de causos. E hoje quero falar com vocês sobre a importância dos templários para o estabelecimento da fundação do Reino de Portugal. É um biólogo falando de história, olha só. Há muitas controvérsias sobre os reais motivos que levavam à extinção da Ordem dos Templários. Sua história nos revela inúmeros aspectos de atuação, sobre a sua atuação mística, sobre a sua importância na criação de processos econômicos, administrativos e geopolíticos, sobre a importância dos valores morais, éticos e tecnológicos. Fica uma pergunta: se eram tão fantásticos, como foram perseguidos? Por que teoricamente acabaram? Acredita-se que houve uma conspiração envolvendo o Papa Clemente V e o rei Filipe IV. Em 1307, Filipe IV fez uma série de acusações contra os templários, dentre elas blasfêmia, sodomia, heresia, coisas terríveis. Muitos templários franceses foram presos e, para que confessassem seus crimes, foram barbaramente torturados, passaram por sessões de tortura. Diante das confissões obtidas nessas torturas pelo rei da França, o Papa Clemente V viu-se extremamente pressionado e, por fim, decidiu que todos os líderes europeus deveriam perseguir e prender os templários que caminhassem por dentro das suas fronteiras. Muitos templários se refugiaram em Portugal, sob a proteção do rei Dom Dinis, que se recusava a perseguir aqueles que foram decisivos na fundação do seu reino. Para melhor entender, vamos rever algumas origens. A Ordem dos Templários foi uma ordem militar da Igreja Católica, concebida em 1118, em Jerusalém. Foi fundada por 9 soldados de cavaleiros, e seu objetivo principal era garantir a segurança dos peregrinos cristãos que rumavam à Terra Santa para visitação e orações. Os templários desenvolveram-se numa velocidade surpreendente, tanto numericamente quanto em domínio político, somando terras e juros de empréstimos concedidos a reis e nobres, sendo pioneiros no que seria hoje o embrião do sistema bancário como conhecemos. Tanto poder e riqueza lhes renderam rivalidades e temores, sentimentos que no século XIV se concretizaram sob a forma de um complô tramado entre o rei francês Filipe e o Papa Clemente. Os dois se uniram e teceram um plano contra os templários. Vale ressaltar que a Ordem Templária foi uma organização que mais promovia caridade à plebe dos reinos, os pobres, os necessitados. Possuidores de vastas extensões de terra, eles plantavam o suficiente para si, e o excedente era doado aos aldeões, já que um dos seus juramentos monásticos era voto de pobreza, ou seja, como pessoa, não podiam manter riquezas individuais. Após a dissolução, em 1312, grande parte dos cavaleiros da ordem se refugiaram em Portugal, os quais, sob o comando do rei Dom Dinis, conseguiram fundar a então Ordem de Cristo em 1319. Uma grande sacada política, de templário, cavaleiros do templo para Ordem de Cristo. Foram responsáveis pelas grandes navegações portuguesas, inclusive aqui atracou no Brasil em 1500 com as suas caravelas, com aquelas cruzes vermelhas, A importância dos templários na fundação de Portugal. Como já observado, os templários ajudaram o rei Afonso Henrique na conquista das terras junto aos muçulmanos, mas também no trabalho civilizatório que implantaram nestas terras, na educação dos seus primeiros reis, na força espiritual e exemplo de atitudes, na formação dos valores espirituais e materiais do povo. Possibilitaram ao rei a proteção e impulso de certeza para que proclamasse a independência em relação ao rei Leão, ao reinado de Leão. E para aqueles que têm fé, acreditamos no milagre da Batalha de Ourique, onde a ação dos templários foi de grande importância, principalmente na formação mítico-guerreira que deram ao rei, fazendo dele um designado, um homem do dedo, que seria o dedo de Deus, Foi tocado pelo dedo de Deus para o nascimento do novo reino.
A Ordem de Cristo liderou a promoção de uma das empresas mais importantes e significativas de toda a história de Portugal. As viagens marítimas de descobrimento, dando à navegação ferramentas modernas e tecnológicas para esta navegação e construção de navios. A Ordem do Templo se desenvolveu de modo grandioso em Portugal. Na realidade, é praticamente impossível separar a atuação dos templários do processo de formação do Reino de Portugal. Tiveram um papel decisivo na reconquista e expansão da cultura lusitana. Eu paro por aqui, mas mais tarde eu vou fazer um outro texto a respeito da questão da longevidade dos templários. Numa época onde as pessoas chegavam a 35, 40 anos, eles chegavam a 60. Por quê? Porque trouxeram, principalmente do Oriente, conceitos de alimentação, conceitos de higienização que lhes davam saúde. Mas isso é uma outra história. Um abraço e até a próxima.